Fala galera, beleza? Brasil classificado para as semifinais da Copa América. Nos pênaltis tirou o Paraguai, depois de ter sido eliminado pela seleção paraguaia em 2011 e em 2015 nos pênaltis, desta vez ganhou. Falando um pouco sobre a partida, eu atualizei meu blog já no espn.com.br também com uma análise sobre essa partida, né? E qual foi a manchete até que eu coloquei no site, né? Foi o suficiente para os pênaltis, mas não é o suficiente para a seleção brasileira. O que eu percebi muito, e aí já depois do jogo, na coletiva do Tite, pela reação dos torcedores também nas redes sociais, é que todo mundo ficou muito focado no segundo tempo. E no segundo tempo o Brasil pressionou, criou, massacrou o Paraguai com um jogador a mais e com um jogador a mais de maneira justa, porque a expulsão do Balbuena foi correta, não tem nem o que reclamar. E a expulsão aconteceu por méritos do Brasil, uma jogada por dentro com o Gabriel Jesus, o Firmino. Então não tem o que discutir em relação ao segundo tempo. O Brasil merecia ter feito pelo menos um gol na segunda etapa. Não fez porque a bola do William bateu na trave, porque o Gatito Fernandes teve grande atuação, porque o Gustavo Gomes jogou demais. Então no segundo tempo o Brasil criou. No segundo tempo o Tite conseguiu fugir das alterações óbvias, não fez aquelas alterações básicas que ele tem feito costumeiramente. Mudou taticamente, quando ele tira o Alan, coloca o William, quando ele coloca o Paquetá também já na vaga do Daniel Alves, que tinha se deslocado para dentro, para deixar só o William aberto pela direita, já que o Paraguai não atacava. Então, na segunda etapa, a gente viu um Brasil pressionando, criando, tendo dificuldade com o gramado. O gramado foi motivo de muita reclamação da comissão técnica depois do jogo e dos jogadores. Também o Thiago Silva, especificamente, falou sobre isso. Mas na segunda etapa o Brasil teve volume de jogo, teve mudança tática, as alterações foram diferentes, então não tem o que reclamar do Brasil no segundo tempo. A bola não entrou, faltou uma pontaria melhor? Talvez, foram 25 finalizações no total, 20 na segunda etapa, 8 certas e 7 bloqueadas no total. Então o Brasil conseguiu realmente ter um volume de jogo na segunda etapa, deveria ter feito o seu gol. Nem sempre uma boa atuação é premiada com um gol. O futebol não é uma ciência exata. Não deu no tempo normal, conseguiu a classificação nos pênaltis. Como vocês perceberam, eu falei sobre o segundo tempo. Agora vamos falar sobre o primeiro tempo, que eu acho que se a gente pegar todos os tempos da seleção brasileira, foram 8 tempos no total, né? O primeiro tempo desse jogo contra o Paraguai foi o pior de todos. Uma seleção apática, que aceitou a marcação paraguaia. O Tite, que fez todas essas alterações no segundo tempo, poderia e deveria ter feito essas mudanças já na primeira etapa. Para que esperar o segundo tempo? Se o jogo já pedia uma mudança maior, mais radical, de postura tática, de posicionamento dos jogadores, não apenas inverter o Everton com o Gabriel Jesus, não é isso. É fazer o que ele fez no segundo tempo, poderia ter feito já na primeira etapa. Muito que se cobra do Tite é isso, uma capacidade maior, uma decisão maior de fazer alterações profundas durante o jogo. E ele fez no segundo tempo. E a partida na primeira etapa, ela foi irritante porque o Brasil insistiu nos erros, insistiu no Gabriel Jesus aberto pela direita, sem função, sem ter o Daniel Alves passando pelo lado direito também, porque o Gabriel Jesus, quando joga aberto, faz sentido cortando para dentro e abrindo o corredor para o Daniel Alves. Sendo um ponteiro, não funciona, e ele foi muito mal. Depois, com a troca de lado dele do Everton, de nada adiantou. Felipe Coutinho preso na marcação no 4-4-2 da seleção paraguaia, enfiado muitas vezes entre os zagueiros. Claro que o gramado prejudicou demais, de maneira alguma eu descarto isso. O Tite falou bastante sobre isso depois da partida, o Kleber Xavier, o Thiago Silva, como eu já comentei. Então é um Brasil que segue muito irregular. É o suficiente para a seleção brasileira? Não é, e não é o suficiente até para o discurso do Tite, e não apenas o discurso. Na prática, o que o Tite quer. O Tite fala em jogar bonito, eu falo muito em jogar bem. Acho que a seleção brasileira tem que executar bem a sua proposta de jogo. E não conseguiu na primeira etapa, sofreu demais diante da seleção paraguaia, e acho que aí a comissão técnica, o técnico, o Tite precisa fazer esse tipo de alteração mais rápido. Essa leitura de jogo que ele tem, que o Kleber Xavier tem, que os seus auxiliares, que todo o pessoal da comissão técnica, do Centro de Pesquisa e Análise, são todos profissionais extremamente capacitados, sabe? Gente que entende muito de futebol. Então, precisa mexer mais rápido algumas vezes, precisa entender o que o jogo está pedindo. E o jogo pedia esse tipo de alteração já na primeira etapa, para tentar resolver mais rápido, não passar sufoco. E até se a gente analisar ainda o primeiro tempo, se era para sair um gol, era do Paraguai. O Brasil não criou chances claras de gol no primeiro tempo. O Paraguai criou. O Paraguai poderia ter feito 1-0 tranquilamente. Enfim, jogo que serve, mais um jogo que serve de aprendizado. O Brasil precisa subir o nível, precisa melhorar. Gravo esse vídeo aqui do aeroporto de Porto Alegre, ainda estou indo para
para Belo Horizonte agora, semifinal ou contra a Argentina ou contra a Venezuela, não sei, o jogo acontece hoje à tarde, não sei que horário vocês vão ver esse vídeo, mas ainda não aconteceu, então a gente fica no aguardo para saber se vai ser contra a Argentina ou contra a Venezuela. Contra a Argentina, um jogo de igual para igual, apesar do futebol que não é bom da seleção argentina até agora. Contra a Venezuela, a gente lembra a primeira fase, uma seleção bem organizada, que vai marcar muito forte, uma seleção mais organizada até do que o Paraguai. E todo mundo lembra o 0 a 0 como foi, um jogo muito difícil para o Brasil, um jogo muito duro. Então é uma seleção brasileira que segue muito irregular, abaixo do seu potencial, alguns jogadores rendendo abaixo, muito pelo posicionamento. Então o Coutinho no jogo de ontem, né? Não é que o Coutinho estava mal, a questão tática o prejudica demais. Eu até perguntei para o Tite na coletiva se ele não pensa em utilizar o Coutinho aberto e não apenas centralizado, como esse meia ou um meia central no 4-3-3 ao lado de outro jogador, ou com esse meia mais avançado. E o Tite deixou claro que não, que a seleção mudou muito, não é o mesmo jeito de jogar de quando ele próprio assumiu e escalava o Coutinho aberto pelo lado direito, com o Neymar aberto pelo lado esquerdo. Então eu entendo que o Coutinho poderia, em momentos do jogo, ser essa peça aberta. Inclusive eu coloquei no meu texto no espn.com.br justamente essa opção. Na primeira etapa não precisava trocar as peças, dava, por exemplo, para ter colocado o Gabriel por dentro com o Roberto Firmino até atuando um pouco mais recuado ou como um segundo atacante, e aí Firmino pela esquerda, Everton pela direita, mudanças mais profundas. É isso que eu disse. No segundo tempo o Tite fez isso, na primeira etapa não, pode mexer um pouco antes. Se a partida está pedindo isso, todo mundo se lembra do jogo contra a Bélgica. O jogo contra a Bélgica pediu alterações maiores já no primeiro tempo na Copa do Mundo. No segundo tempo, no jogo contra a Bélgica, o Brasil melhorou, mudou. Ontem, contra o Paraguai, mudou. Já do intervalo para a segunda etapa saiu o Felipe Luiz, entra o Alexandre por uma questão muscular, e aí depois, durante o segundo tempo, o Tite faz essas alterações maiores, mostrando que é capaz, que é um grande treinador, acho que ninguém duvida disso, e que pode mudar mais radicalmente uma partida durante os 90 minutos. Essa leitura talvez seja necessária em alguns momentos mais cedo. Ontem foi o Paraguai, contra um adversário melhor, contra uma Argentina que tem Lionel Messi, que tem Sérgio Agüero, contra as seleções europeias mais qualificadas, você vai tomar um gol, vai tomar 2 gols. O Paraguai não conseguiu marcar, poderia ter feito 1 a 0, mas não marcou. Então é uma seleção brasileira que precisa melhorar, acho que toda a comissão técnica sabe disso, fez um bom segundo tempo e um primeiro tempo muito ruim contra o Paraguai. Ficou ali um pouco acima até da sua média de posse de bola, teve 70% de posse de bola, o número de finalizações que eu já trouxe, 25 no total, um alto número de passes, o gramado prejudicou, mas é uma seleção brasileira que precisa seguir melhorando para realmente ganhar a Copa América. Se for Argentina ou Venezuela, o jogo é difícil. Do outro lado, se for Colômbia, Uruguai, qualquer adversário que vier não vai ser fácil para a seleção brasileira também, mas o Brasil é o melhor time da Copa América, na minha opinião. Tem os melhores jogadores, pelo menos. Precisa executar o melhor futebol em campo também. Beleza, galera? Valeu, não se esqueçam aí de se inscrever no canal, curtir o vídeo e a gente vai se falando. Valeu, um grande abraço.